Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar neste momento a nós estarmos refletindo na palavra de Deus, segundo Paulo registra e escreve aqui aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 30, 26 ao 30, onde diz assim a palavra de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Meus amados, a epístola de Paulo aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente em Corinto, no ano de 57 depois de Cristo, ao final da sua terceira viagem missionária. A epístola, como o seu próprio nome indica, é destinada à igreja de Roma, né? Segundo o capítulo 1, versículo 7, capítulo 1, versículo 15 nos diz, a qual era constituída, a igreja de Roma era constituída de cristãos tanto gentios como judeus, que vieram tanto de povos gentios como de judeus. Uma das probabilidades apresentadas sobre a origem dessa igreja, amados, é que ela foi fundada por alguns judeus e prosélitos que participaram do dia de Pentecostes lá em Jerusalém e foram convertidos então ao cristianismo. Paulo, meus amados, teve como um dos propósitos ao escrever aos Romanos pedir aos crentes daquela igreja o apoio e patrocínio no seu empreendimento, para então continuar a obra missionária trabalhando na Espanha. A gente vai verificar isso no capítulo 15, né, do versículo 24 ao 29. Outro propósito, meus amados, do apóstolo Paulo aos Romanos está relacionado ao fato de que Paulo pode ter ouvido comentários a respeito de algumas dificuldades no relacionamento entre membros da igreja e procurou corrigi-las na seção ética da sua epístola, especialmente no capítulo de número 14. E é justamente a partir do versículo 26, aqui do capítulo que nós lemos, que Paulo começa a expor a nossa limitação, meus amados, em conhecer os propósitos de Deus para as nossas vidas, pois se faz necessário aqui em questão a intercessão direta do Espírito Santo de Deus. Vejamos, quantas vezes, meus amados irmãos, você já não ouviu a frase tal como essa: tudo vai dar certo, não se preocupe. Esse é o eterno otimismo vendido pelo mundo em que nós vivemos. Não que ele nasça das provações da realidade, mas dos desejos, meus amados, que muitas vezes assolam os nossos corações. E quem é que nunca sonhou em ter tudo dando certo na sua vida? Infelizmente, meus amados, a realidade, o cotidiano, o dia a dia nos mostram que é muito diferente disso, né? Nem tudo vai dar certo, nem tudo vai sair como nós esperávamos, nem tudo vai ser como nós sonhávamos, né? Quantos casos nós poderíamos aqui citar de provações, de sofrimentos que nós vivenciamos ao longo da nossa caminhada, ou até mesmo podemos dizer dentro da nossa própria vida eclesiástica, da nossa caminhada com Cristo. Quem nunca atravessou, meus amados, um momento de dificuldade e, por que não dizer aqui especificamente, de provação? Isso, meus amados, sem falar nas tragédias, né, que a cada dia
são mais frequentes na nossa vida, na vida da igreja, na vida da sociedade, na vida do mundo, né? Como diz a palavra de Deus, o mundo ele jaz no maligno, né? 1 João 5,19 traz essa expressão, a qual nos mostra de que o mundo no qual nós estamos vivendo, ele jaz no maligno. São novas guerras estourando pelo mundo afora, são novas doenças que assolam a sociedade, que nos amedronta, que nos aprisiona, que nos limita, né? É o desemprego crescente, é a instabilidade econômica que nos volta, que nos cerca, que nos rodeia, a recessão de grandes potências, né? E ainda agora poderíamos citar o momento em que vivemos de grande recessão, de pandemia, de isolamento, de quarentena, né? Ah, e ainda assim a gente ouve pessoas dizendo, olha, tudo vai dar certo, não se preocupe, né? Esse é o desejo instintivo do nosso coração de que de fato as coisas possam sair, as coisas possam dar certo, as coisas possam de alguma maneira a sair como nós pensávamos, imaginávamos. Essa é a nossa esperança de que apesar de tudo, de todas as provas, de todas as dificuldades, no final as coisas irão dar certo. Entretanto, meus amados, esse sentimento não é coisa do mundo pós-moderno, né? As civilizações gregas e romanas diziam coisas semelhantes a estas também, mesmo sabendo que suas palavras eram vazias, eram ocas, eram desprovidas de qualquer verdade. O apóstolo Paulo, meus amados, disse algo parecido. A diferença está a quem se destinaram as palavras de Paulo e como deveríamos enxergar este bem. O bem a que Paulo se refere, meus amados, está muito além de qualquer coisa ou de qualquer conforto ou riqueza deste mundo. Há um ditado, meus amados, no ramo imobiliário que diz: quando fores comprar uma casa, deves observar três princípios fundamentais: o local e o local. Já na interpretação, meus amados, das Escrituras, esses três princípios fundamentais são o contexto, o contexto, o contexto. Se nós atentarmos, meus amados, ao contexto em que é escrito a epístola de Paulo aos Romanos, o contexto específico do capítulo 8, do versículo 26 ao 30, logo, meus amados, nós entenderemos a intenção do apóstolo em suas palavras. O contexto, meus amados, em que Paulo está inserido é o qual o leva a tratar do viver pelo poder do Espírito em meio aos sofrimentos e à dor. O apóstolo Paulo, meus amados, não era indiferente ao sofrimento. Paulo vivenciou várias experiências nesse campo, tais como as perseguições, os açoites, as prisões e até mesmo a experiência de morte. Dentro desse contexto, meus amados, do que é bom, Paulo então expressa alguns requisitos ou pré-requisitos que nós precisamos nos atentar, nós precisamos estar atentos, nós precisamos estar alertas, né? O primeiro destes requisitos, meus amados, é o de que o que é bom virá sobre aqueles que amam a Deus. Este é um princípio, este é um requisito, meus amados, que o apóstolo Paulo coloca nas suas palavras quando escreve aos Romanos. Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A promessa, meus amados, feita pelo apóstolo Paulo não recai sobre todos indistintivamente, mas apenas sobre aqueles que amam a Deus. Não só dos que amam a Deus, mas daqueles que foram chamados por Deus. Né? Precisamos entender, meus amados, que a palavra não diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e não para por aí. Ela continua dizendo daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nesse contexto, meus amados, aqueles que amam a Deus são aqueles que foram predestinados, né? Porque eles são chamados segundo o propósito de Deus, o que a gente pode verificar no versículo número 30, e aos que predestinou, a esses também chamou. Alguns têm colocado, meus amados, este verbo que amam, agapse, no particípio presente, dando como uma condição temporal, ou seja, enquanto você amar a Deus.
as coisas vão cooperar, mas quando você não estiver mais amando a Deus, as coisas não vão cooperar mais para o seu bem. Esta interpretação, meus amados, é de um todo improvável, pois o termo desta construção grega é um presente gnômico, ou seja, indica uma característica em vez de uma condição temporal. Aqueles que são chamados por Deus, diz o texto, têm em sua essência o amar a Deus, não como uma condição temporal, mas como uma característica presente em suas vidas. Aqueles que são chamados, aqueles que são escolhidos, aqueles que são predestinados, meus amados, ele não traz como característica na sua vida o amar a Deus como uma condição temporal, mas é algo que é natural, é algo que é típico, é algo que é nato dele. Ele vai amar a Deus, ele vai permanecer amando a Deus. Portanto, meus amados, o que nós passamos a ver nos versículos seguintes, né, é a nossa conformidade a Cristo, nossa glorificação como um resultado inevitável daqueles que amam a Deus. E isto não depende de quanto amamos a Deus, mas da obra que Cristo fez na cruz por nós. Este é um requisito, meus amados, que nós precisamos ter bem claro, bem colocado nas nossas vidas, né? O segundo requisito que a gente extrai do texto, meus amados, é que nós somos predestinados para o bem. O que é o bem para você, meu irmão? Né? O que você entende por bem? Paulo define, meus amados, com clareza o bem que virá sobre aqueles que são predestinados por Deus no versículo de número 29, né? Um dos versículos esquecidos das Escrituras, que diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Este bem, meus amados, a que Paulo, o apóstolo Paulo se refere, não é o bem que o mundo espera. Riqueza, prosperidade, conforto, realização de sonhos, saúde, dentre tantas outras as coisas, mas é conformidade a Cristo. É saber que fomos chamados segundo o seu propósito, para sermos feitos à imagem de seu Filho, à imagem de Cristo, meus amados. Cristo teve riqueza? Eu pergunto. Né? Cristo amontoou riquezas para si? É claro que não. Cristo foi próspero na sua vida, e aqui eu coloco a prosperidade como sendo algo material. Respondo, não. Cristo foi próspero, sim, no âmbito espiritual. E que prosperidade teve Cristo? Cristo, meus amados, teve uma vida confortável? Não. A resposta é um sonoro não. Cristo realizou, meus amados, todos os seus sonhos como homem. Não estou falando como ser divino, como espiritual, mas como homem. Será que ele realizou, teve todos os seus sonhos materiais realizados? É claro que não, meus amados. Ora, se nós fomos chamados, irmãos, segundo o seu propósito, para sermos feitos à sua imagem, por que é que nós ainda permanecemos e estamos procurando todas essas coisas? Né? A palavra de Deus, meus amados, ela nos revela coisas maravilhosas. O versículo de número 30, ele elucida com clareza o bem a que todos os que foram predestinados gozarão. Ele diz, e aos que predestinou, a esses também o que? Chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. A nossa recompensa, meus amados, é a justificação, é a glorificação da parte de Deus. O apóstolo Paulo está tão certo de que essas verdades se realizarão na vida daqueles que foram predestinados, que ele fala da nossa glorificação no tempo pretérito. Ou seja, ele usa o que é chamado de auristo proléptico, que é um mecanismo da língua grega utilizado quando o autor quer dizer que algo é tão bom e tão certo como se já tivesse acontecido. É essa a construção que é usada pelo apóstolo Paulo quando se refere à nossa justificação, à nossa glorificação, como se fosse algo já acontecido, como se fosse algo que já se realizou nas nossas vidas. Então, meus amados e queridos irmãos,
Essa é a promessa, esse é o bem ao qual todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos gozar no Senhor, não aquilo que podemos e devemos sim, meus amados, nos valer aqui neste mundo, não como sendo o principal, como sendo o mais importante nas nossas vidas. É claro que todos nós queremos conforto, queremos, é claro que todos nós queremos prosperidade, queremos, estaríamos mentindo se não disséssemos que não. É claro que todos nós queremos saúde, sim, é claro que todos nós queremos uma vida boa e regalada, sim, mas o fato, meus amados, é que nem sempre isso será possível. Nem sempre isso será certeza nas nossas vidas, mas o que a palavra nos afirma como certo, meus amados, é que todos nós, aqueles que fomos chamados, aqueles que fomos predestinados, aqueles que foram eleitos e chamados por Cristo, esses sim serão justificados e glorificados no Senhor. Então, meus amados, que nós possamos resistir, aprender a atravessar todos esses momentos, resistindo, assim como o apóstolo Paulo resistiu a todas as provas, a todas as dificuldades, a toda a escassez de alimento, de riquezas, de coisas que com toda certeza seriam bem-vindas a ele, mas ele aprendeu, como ele mesmo declara, a viver na fartura ou na ausência de todas aquelas coisas. Que nós também possamos aprender a viver na ausência de algumas coisas, na provação, na limitação, nas dificuldades que o mundo impõe sobre cada um de nós, sabendo, meus amados, que mais cedo ou mais tarde, todos nós que cremos, que fomos chamados, que fomos eleitos, que fomos predestinados, né, nós seremos em Cristo justificados e também glorificados. Que Deus, meus amados, então aplique essa palavra ao meu coração, ao teu coração, para que nós possamos entender que ainda que seja difícil, ainda que seja dificultoso o momento, o tempo que nós atravessamos, há alguém que intercede por nós. Há o Espírito Santo que nos assiste nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, porque nem sempre nós sabemos orar como convém. Porque nem sempre, meus amados, nós temos as ferramentas necessárias para que possamos apresentar a Deus a nossa petição. Mas este Espírito, meus amados, que semelhantemente nos assiste nas nossas fraquezas, ele também tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. Que essa certeza seja sempre viva dentro do teu coração. Que você possa sempre viver essa certeza, essa esperança de que um dia estaremos todos com o Senhor, justificados e glorificados diante do Pai. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim resplandeça sobre vós o seu rosto e faça com que a tua vida seja uma vida de alegria no Senhor, de realizações no Senhor. Que Deus assim te abençoe. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque de forma maravilhosa o Senhor tem cuidado das nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele tem nos assistido, ó Deus, em nossa fraqueza. Ele tem, ó Deus, intercedido por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos nem sempre orar como convém. Ó Deus, nós te damos graças porque fomos predestinados, nós fomos chamados, fomos também justificados e seremos também glorificados. Ó Deus, graças te damos por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Que possamos ter a certeza de que tudo isso, ó Deus, é algo real, é algo vívido, é algo garantido nas nossas vidas, porque todas as coisas, ó Deus, independentemente de que sejam boas ou ruins, doces ou amargas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amam de todo o seu coração. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e te dê uma semana abençoada. Amém.